Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Fernando Vale, aqui do canal Minervale, e vamos falar sobre quando que volta a mineração. Mas na verdade, gente, a mineração provavelmente nunca mais vai voltar do que era antes. E eu vou explicar por quê. Eu vou trazer apenas um fato, não tem vários fatores que podem fazer com que a mineração nunca volte, como era antes. Claro, falando sobre criptomoeda, a gente nunca tem certeza de nada. Mas existe um fator muito importante em que justifica a gente de não acreditar que a mineração volte ao que era antes. É a própria moeda que nós mineramos. O pessoal que já minera há alguns anos atrás, eles lembram que quando o Bitcoin chegou a 15 mil, né, quando ele teve umas quedas, e aí quando ele chegou a 15 mil dólares, a mineração estava bombando. A gente estava feliz da vida. As moedas ali estavam dando um retorno excelente na mineração. Hoje, o Bitcoin chega, tá aí numa faixa de, agora foi para 17, né? Tá nos 16 mil dólares, mais ou menos, 17. E a mineração, nada. Por quê? Logicamente, nós tínhamos uma moeda fortíssima, que acabava equilibrando para a grande maioria dos mineradores, que era o Ethereum, né? E o Ethereum, por ele acompanhar o mercado, acompanhar a tecnologia, ele estava sempre se atualizando, sempre se fazendo o necessário, então ele tinha um valor muito bom no mercado, ele tinha uma grande importância no mercado. Não é à toa que era a segunda maior moeda, acima dele só tinha um Bitcoin. E acabou indo para stake, que é uma tradução natural aí das moedas que querem acompanhar o mercado, não ficarem ultrapassadas. E nisso perdemos essa grande moeda minerável, que era lucrativa e que fazia toda a mineração ser lucrativa. Mas nós tínhamos outras moedas que no passado, quando o Bitcoin estava numa faixa lá de 15 mil dólares, também eram lucrativas. Só que hoje não são mais. E é sobre esse grande ponto que é o crucial para fazer com que a mineração não seja rentável hoje. É a tecnologia dessas moedas e o interesse. Eu sempre falo sobre esse assunto que o minerador, ele não produz dinheiro, apesar de produzir moeda. Ele produz um produto. E esse produto só tem valor quando alguém compra, quando alguém tem interesse nele. É igual um agricultor que produz lá alface. Se ele plantar 1000 pés de alface e ninguém comprar o alface dele, não vai valer nada aquele alface. Quando a gente fala ainda de alimento, né, estraga e perde tudo. Então, o que dá valor é o comprador. E essas moedas mineráveis hoje, elas acabaram com o tempo não sendo tão interessante para um investidor. E quando eu falo de investidor, eu falo daquele que quer ganhar dinheiro com criptomoedas, comprando e vendendo. É o tal do famoso trade, é a compra e venda de moedas, seja por curto espaço de tempo ou longo, como o day trade, que é, né, aquela coisa de comprar e vender diariamente o tempo todo. Hoje, com a variedade de moedas, quantidade enorme de moedas, e moedas com tecnologia muito mais avançada, com mais rapidez, com uma certa segurança, as moedas mineráveis que no passado tinham uma boa flutuação, em que interessava o investidor, que o investidor antigamente ele fazia assim, moedas mineráveis. Ele tinha como o minerador como um grande ajudador na queda da moeda. Então é assim, comprávamos lá, minerávamos lá, vamos pegar, vou até tirar o Ethereum da jogada. Minerávamos o Ethereum Classic. Muita gente minerava o Ethereum Classic por causa da memória e tal. Vamos chegar nesse momento aí da nossa vida na mineração. Ethereum Classic. Todo mundo minerando o Ethereum Classic. Pelo menos um grupo que poderia minerar o Ethereum Classic. O valor do Ethereum Classic ele ia subindo. Quando ele ficava lá em cima, o que o minerador do Ethereum Classic fazia? Ele vendia, porque ele está minerando, ele precisava vender. E uma hora ele ia vender. E ele aguardava aquele melhor momento para vender. E aí ele vendia. E quando ele vendia, ele começava a derrubar o valor da moeda. Porque ele está produzindo e ele está vendendo. E vai vender mais baixo porque ele quer vender para pagar a conta. E aí derrubava o valor do Ethereum Classic. Os investidores se aproveitavam disso. Caiu a moeda minerável, o Ethereum Classic, eles compravam. Porque eles sabiam que essa moeda ia subir de novo, porque todo mundo voltava a comprar e investir no Ethereum Classic. E aí, em um determinado momento, o Ethereum Classic voltava a cair de novo. E isso também é ajudado pelo Bitcoin, com a flutuação dele, que acabava empurrando e subindo as moedas. Só que agora, essas moedas mineráveis
porque surgiram novas moedas muito melhores em termos de tecnologia, de função, de valor, as moedas mineráveis, elas não se tornaram tão interessantes quanto no passado, porque os investidores começaram a olhar essas novas moedas que tinham uma flutuação maior do que as mineráveis. E isso é praticamente uma cascata, né, de situações que fazem com que as pessoas não olhassem mais para as moedas mineráveis. Então hoje, nós temos um cenário da seguinte forma: moedas mineráveis até variam com o valor do Bitcoin, até caem com os mineradores, só que elas não sobem, porque não tem ninguém comprando, ou pelo menos a grande quantidade comprando. Isso faz com que você que já pratica trade de algum tempo, compra e vende moeda, você percebe que as moedas mineráveis, elas não valorizam tanto quanto as outras. Então é muito mais fácil você comprar uma shitcoin, que ela vai ter altos e baixos durante um período, do que as moedas mineráveis, que elas não flutuam tanto, não sobem tanto, variam de acordo com o Bitcoin, mas uma porcentagem muito mais baixa do que as outras, e tem queda muito maior, porque tem alguém produzindo em massa e vendendo. Então, por que a mineração pode nunca mais voltar do que era antes? Porque existem moedas que são melhores, e fazendo com que o comprador e vendedor, o investidor, não olhe para essas moedas mineráveis, porque elas não flutuam tanto e elas não vão dar lucro. Eu fiz alguns testes ao longo desses meses, comprei moedas que são mineráveis, porque eu também minero, mas eu comprei algumas que eu não minerava. E o resultado foi, essas moedas que são mineráveis, e tem uma mosca aqui perturbando, essas moedas que são mineráveis, possíveis de minerar, ao longo dos meses, elas não subiram tanto. Elas não fizeram uma correção de valor da época que foram compradas. Já as outras, elas subiram de valor. Mesmo com toda essa crise, com todas essas quedas, as variações alcançaram o lucro para quem comprou vender. Já as mineráveis não. Já o Ravencoin não. Já o Ethereum Classic não. Já todas as outras moedas mineráveis não. Houve aqueles momentos que o pessoal parece que se une, ou então dá uma guinada na moeda. Parece que alguns pensam assim, vamos dar uma acelerada nisso para subir o valor da moeda e nós vendermos. Era mais ou menos o que eu queria fazer há um tempinho aí atrás, né? Que a gente fala, vamos nos juntar aí na mineração, vamos começar a cuidar disso também, para que a gente possa ter retorno do que a gente está minerando. E a gente sabe, né? E com o tempo eu fui vendo isso, porque as informações foram chegando, que tem pessoas que fazem isso, grupos que fazem isso. Se aproveita desse momento aí de valorizar uma moeda para eles venderem. Então é muito fácil, né? Você começa a minerar uma determinada moeda, começa a manipular ali o mercado, de certa forma, porque você tem grande poder de mineração, e aí você derruba a moeda e você também tem condições de fazer com que essa moeda suba muito, mas por um pequeno período. Por isso que é aquela questão que quando a gente vê uma moeda subindo muito, aí o pessoal vai, vamos minerar, mas talvez não dê tempo de você minerar, alcançar o mínimo para vender. Ou então, se você der bobeira, não vender, a moeda vai cair e vai voltar tudo ao que era antes. É só uma forma de alguns conseguirem vender aquela moeda que eles precisam vender. É uma forma de manipular o mercado e conseguir ter lucro com a moeda que você está minerando. Então, meus amigos, para não me alongar nesse assunto, que é complicado, é difícil de explicar e é mais difícil de algumas pessoas entenderem. Então, a mineração é provável dela, né, de não voltar a ser rentável como era antes. Por isso que muita gente fala assim, a mineração acabou. Alguns falam brincando e falam até sem saber o que estão falando, mas alguns até sabem o que estão falando. Então a mineração, ela é bem provável nunca mais voltar a ser rentável como era antigamente. Ela vai ficar aí, remando, porque os investidores, aqueles que querem apoiar a moeda, aqueles que têm interesse ali na mineração, vão ficar comprando e vendendo, se aproveitando do mercado, mas é porque eles ainda precisam minerar. O dia que esse pessoal todo não precisar mais minerar, não tem interesse mais em injetar dinheiro nessa moeda, a mineração daquela moeda vai cair mais ainda.
Por isso que, graças às novas moedas, porque se não existem, as novas moedas não existissem, a mineração hoje estaria bombando, e nós não temos condições de tirar Matic do jogado, Solana do jogado, Polkadot, um monte de moedas aí que tem uma flutuação muito maior, moedas que têm envolvido com instituições poderosas, moedas envolvidas com empresários também poderosos, e nisso as moedas que são mineráveis, que são mais difíceis de conquistá-las, de consegui-las, porque você precisa de máquinas, você precisa de espaço, você precisa de energia. Isso tudo é mais complexo para alguém que apenas tem dinheiro para investir e ter retorno do seu investimento de uma forma muito mais simples, com menos gastos. Por isso, entre muitos fatores, a mineração é bem provável nunca mais voltar a ser rentável como era antes. Por isso que a gente vai ficar remando aí durante muito tempo dessa forma. Por isso que um ou outro fala que, a exemplo do passado, não existe ciclo, não existe volta. Se você vê alguém falando sobre isso, talvez ele inocentemente tenha uma esperança de voltar, ou ele não tem experiência no mercado. É mosca voando, é pedacinho de coisa de mato voando, é um monte de coisa. Eu estou gravando aqui na varanda, ultimamente tenho gravado aqui na varanda, apesar de ser muito barulhento, tá fresquinho e tem uma luz boa, eu acho, né? E tem sido diferente, agradável. Então eu tenho vindo aqui para a varanda gravar os vídeos. Quando não dá, vou lá para dentro. Então, meus amigos, estou me justificando aqui porque vem barulho, vem mosquito, vem coisa voando. E hoje o céu tá lindo. Será que vai dar para mostrar? Olha eu inventando moda. Não vai dar para mostrar não. Azul limpinho. Deu para ver muito bem não, né? Azul limpinho. Dá vontade até de dar passeio. Agora, né? Porque depois aquele solão, agora tá cedo. Deixa eu ver se eu foco aqui meu rosto. Tirei o foco. E hoje eu tô gravando diferente também, ó. Botei aqui num tripézinho. Pra não ficar balançando, porque cansa, né? Tentando trazer uma imagem melhorzinha aí pra vocês, pra não complicar. Porque aqui na varanda já é complicado, ainda uma imagem balançando. Então, meus amigos, eu vou tentar trazer mais vídeos. Às vezes eu fico devendo muito aqui no canal Minervale, porque às vezes eu falo assim, já falei sobre isso. E aí sempre tem alguém perguntando alguma coisa que eu já falei. E eu sei que não dá para acompanhar todos os vídeos. E às vezes a pessoa fala uma coisa, eu falei, puxa, acabei de falar isso num vídeo. Mas é porque as pessoas não assistem tudo. E aí a gente tenta falar de novo e com uma outra abordagem, uma outra linguagem, para que algumas pessoas entendam. E entender também que aqui eu não estou dando contra a mineração. Porque quando a gente tenta explicar uma coisa que está acontecendo, as pessoas acham que a gente está fazendo fé negativa. Como se a mineração dependesse totalmente da fé e da minha fé. E não. Eu estou aqui apenas mostrando a minha percepção, o meu entendimento. Claro, não sou dono da verdade. O meu canal Minervale, ele traz um assunto independente. Eu não assisto vídeo de outras pessoas para trazer a informação para você. Eu trago a informação pelo que eu vivo, pelo que eu vejo, pela minha vivência da mineração. Por isso que às vezes você ouve aqui o canal e não consegue ter apoio com as informações. Porque às vezes outras pessoas nesse exato momento que eu não estou assistindo os vídeos podem falar totalmente o contrário do que eu estou falando. Porque não dá para eu assistir todos os canais. Fora os canais de mineração, tem os canais também que falam de criptomoeda, que falam de investimentos, que falam do mercado, que falam das notícias. Isso, para mim, é impossível assistir tudo. Então, eu não me limito a falar o que eu penso, o que eu acho, independente do que está acontecendo paralelamente. Imagina se eu ficar vendo vídeo de todo mundo para poder trazer alguma notícia para você. E trazer notícia o quê? Cópia, como a maioria dos youtubers fazem, copia de fora ou copia de alguém que já falou e replica aqui. E às vezes nem pesquisa para saber se a pessoa está falando a verdade. Ou pesquisa para saber se a pessoa está com uma opinião baseada em alguma coisa. Eu aqui
baseio minha vivência na criptomoeda, na mineração e o que está acontecendo. E aí eu tento te trazer a minha experiência. Por isso que às vezes eu acabo falando algumas coisas aqui que, a princípio, muita gente fala, poxa, nada a ver, e com o tempo, lá na frente, ela confirma. Aí o pessoal brinca, né? O pessoal fica, Fernando é profeta do caos, Fernando é o adivinho aí das coisas do futuro. Por um lado, eu entendo isso como elogio, lógico, mas não é nenhuma coisa, como é que eu vou dizer? Não é, que eu estou adivinhando o futuro. Basta você viver isso. Basta você sentir na pele o que é o que está acontecendo. E aí você vê o que está acontecendo. É uma frase, né? Que o pessoal fala assim, conforme a carruagem vai andando, você sabe até onde ela vai chegar, alguma coisa assim. Então você vê como aquilo ali está caminhando, você já sabe o que vai dar naquilo. E quando você tem dúvida, você começa a pesquisar. Eu acho que vai ser assim. Será que vai ser aquilo? E aí você começa a fazer os seus testes e formar opinião. Como eu já produzo vídeo, aí eu começo a formar opinião e tento trazer alguma informação para você. E às vezes eu fico trazendo informação repetida, porque sempre tem alguém que está perguntando de novo, ou alguém que está falando coisas que não tem nada a ver, e aí a gente vem aqui e fala. Porque às vezes outros canais acabam trazendo para você coisas que não tem nada a ver. Acaba trazendo esperança. Não é criticar nenhum outro canal não, tá, gente? Mas às vezes a pessoa tá numa inocência. Eu vejo que tem muito canal aí que é inocente. Porque tem pequenos detalhes que eu falo assim, não é possível. É muita inocência. A pessoa que parece que não está vivendo aquilo ali, por isso que ela não percebe que a coisa ali está esquentando. Porque na verdade ela não está ali. Ela está vivendo num outro mundo. Às vezes o produtor de conteúdo, né, que quer produzir coisas, ele fica buscando informação, ele fica buscando coisa para produzir, e ele esquece de vivenciar aquilo, de relaxar, de respirar aquilo ali. Eu vivia da mineração, eu respirava a mineração, minha renda, toda a minha renda vinha da mineração. Então eu sentia na pele qualquer mudança na mineração. Hoje a coisa mudou. Hoje não vivo mais da mineração. Eu vivo dos meus pequenos trades, vivo aqui do YouTube, vivo dos outros canais, vivo hoje eu vivo no pacote de coisas, nas propagandas que agora estão aparecendo, graças a Deus, como o Dovin, que já me trouxe uma propaganda futura, num sentido de ganhar um dinheiro para gravar uns vídeos. Então é assim, hoje eu posso falar sobre outros assuntos também. Porque você começa a trade, por exemplo, stake. Então você começa quando eu comecei no stake, eu tinha uma visão totalmente errada da coisa. Com o tempo eu fui fazendo o stake, fui vendo que é uma coisa totalmente diferente, rendimentos totalmente diferentes, e fui entendendo como a coisa funciona. Hoje eu já posso falar com um pouquinho mais de propriedade sobre stake e trade. Antigamente fazia aqueles trade bobo, né, de vender moeda, de vez em quando eu comprava alguma moeda, e aí se dava mal, porque a moeda caía de valor, não sabia comprar no momento certo. Hoje, por eu estar respirando mais, né, essa coisa de trade, do day trade, você começa a perceber algumas nuances de quando a moeda vai subir ou vai cair, o melhor momento para você comprar, o melhor momento para você vender. E hoje os meus trades tem praticamente 100% de sucesso, porque mudou a cabeça. Eu hoje respiro um pouco mais daquilo ali, eu posso falar mais sobre aquilo ali, porque eu estou vivendo aquilo. Antes, se eu falava de trade, eu não podia. Era muito fácil de falar, compra quando sobe, compra quando cai e vende quando sobe, né? Só que o mercado sobe e desce o tempo todo. E quando é que você vai saber que quando aquela queda é o momento de comprar? Às vezes aquela queda é o momento de você esperar cair mais. Como também as altas, né? Subiu, mas na verdade vai subir um pouco mais. É claro que trade é incerteza. Mas os meus últimos trades, talvez por sorte, mas eu acho que é muito pouco provável sorte, porque é tanto trade que eu tenho feito aí. Até comentei no grupo hoje que só de BNB foram mais de 50 ordens
processadas de compra e venda com sucesso. E sobraram apenas algumas ordens que não foram executadas pelo olho grande, porque eu coloquei um valor muito acima do mercado, esperando aquela alta boa. Mas se eu vender hoje as moedas que eu comprei que não foram feitas, que não foram executadas as ordens, eu hoje tenho lucro, porque elas foram compradas bem abaixo. Então, acabei esticando aqui o vídeo, né, mais do que deveria. Então, meus amigos, analisa tudo que está sendo falado. Eu aqui não estou dando contra a mineração e nem querendo que a mineração não melhore para o futuro. Não é isso. É uma questão de que nós estamos vendo que ela não vai melhorar mais tão cedo. Pode ser que amanhã volte tudo. Falando de criptomoeda, a gente nunca tem certeza. Pode ser que volte aí bombando. Pode ser que essas moedas que são mineráveis, elas consigam se ajustar às novas tecnologias, a novos contratos e serem muito interessantes e terem uma flutuação de mercado e o pessoal voltar a interessar a comprá-la, comprar e vender, e isso aquecer as moedas mineráveis. Mas isso aí é uma possibilidade muito remota de acontecer. Por isso, muita gente está vendendo suas placas. Foi o que a gente falou, né, de uns vídeos aí anteriores, para que você não fique esperando muita coisa da mineração. Se você pode vender um pouco, vende. Eu falei isso um pouco atrás, né, porque agora caiu mais ainda. Mas aí o pessoal fica, né, na insegurança, fica acreditando em informações. E aí a coisa vai caindo, vai guardando, e a coisa vai caindo. E na hora que decide vender já está bem baixo o preço. Mas eu penso assim, é melhor você equilibrar prejuízos. Então se você está na dúvida, é melhor você... Tá na dúvida? Guarda um pouco de placa. Tenta, isso se você tem muita, né? Tenta vender um pouco de placa para que você equilibre o teu prejuízo. Supondo que na sua cabeça você acredita que a mineração vai bombar o ano que vem, você fez o quê? Você não vendeu tudo. Aí você compra de novo as placas. Agora, se o ano que vem a coisa piorar ou se manter do jeito que está, pelo menos você não perdeu tudo. Eu acredito, era para eu gravar um outro vídeo falando sobre isso, sobre os valores das placas, mas eu vou então fechar esse vídeo aqui, para não ficar tão longo mais, e no próximo vídeo vou falar sobre valores das placas, o que eu acho, se as placas vão subir ou vão cair, e eu vou dar aqui minha opinião do que eu acho sobre isso. Obrigado por você ter assistido esse vídeo, pelo menos ter assistido algum pouquinho desse vídeo. O começo do vídeo foi mais interessante, né, porque eu foi focado no assunto, com o tempo eu fui desviando aí para outros assuntos, mas eu espero que tenha te dado um pouco de entendimento e para que você tome a atitude correta, para que você entenda o que é mineração hoje. A mineração no passado foi extremamente lucrativa, um dos melhores negócios, que não existiu outro negócio tão bom quanto foi a mineração. Hoje a mineração não é mais tudo isso, pelo contrário, muitas das vezes tem dado prejuízo, porque o valor de uma placa de vídeo, apesar que agora tem caído bastante, mas não compensa em relação a outros investimentos que vão dar mais lucro e mais segurança ao longo do tempo. Então, por isso que a mineração hoje não é um negócio a ser feito. É um negócio de pouquíssimo lucro ou quase nada e risco eminente de você ter prejuízo, ou seja, lucro negativo, se é que pode dizer isso, lucro, ao longo do tempo, para frente, tá? Muito obrigado, mais uma vez, por você ter assistido o vídeo. Se inscreve no canal, caso você ainda não é inscrito, ativa o sino de notificações, e a gente é acompanhado de um helicóptero. Para finalizar esse vídeo, que aqui é assim, passa helicóptero todo dia. Aqui é uma passagem de helicóptero, porque a gente está perto de uma pista, né? Então tem às vezes engarrafamento, acontece alguma coisa. Então tem as reportagens logo na manhã. Então helicóptero aqui sempre tem aí. Fora também da Polícia Federal, né? Que Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, linda, purgatório do caos, alguma coisa assim. Lembrei da música aí da Fernandinha Abreu, se não me engano. Bom, meus amigos, muito obrigado e até o próximo vídeo. O próximo vídeo agora eu vou falar sobre o que eu acho do valor das placas. Não vou demorar mais no vídeo não. Vou gravar agora. Tchau.